Olá, meu nome é Alexandre Burman e estamos no curso de Fiscalização e Processo Administrativo Ambiental realizado pela EAD cursos.com e direitoambiental.com. Na primeira aula, falamos sobre a responsabilidade ambiental, responsabilidade administrativa ambiental e tratamos sobre os princípios processuais administrativos, princípios constitucionais administrativos que devem ser seguidos no processo administrativo ambiental. Durante a aula de hoje, falaremos sobre a base legal dos processos administrativos ambientais, a legislação que trata da responsabilidade administrativa ambiental e também falaremos sobre competência de licenciamento e fiscalização ambiental. Base legal em relação à legislação ambiental e ao processo administrativo ambiental, além da Constituição Federal, que é o artigo 225, parágrafo 3º da Constituição, temos também a Lei de Crimes Ambientais, especialmente os seus artigos 70 a 76. Apesar da Lei de Crimes Ambientais falar, em sua maioria, dos crimes, em artigos do 70 a 76, ela vai falar especificamente sobre a responsabilidade administrativa ambiental. Ela vai caracterizar a infração administrativa no artigo 70. E ali por diante, até o 76, vai dar algumas noções básicas a respeito das infrações administrativas ambientais. E depois, as infrações administrativas e o processo administrativo ambiental, especialmente falando em nível federal, ele é elencado, ele é detalhado no Decreto 6514. O Decreto Federal 6514, ele regula o processo administrativo em nível federal e elenca as infrações administrativas ambientais em nosso país. Outra lei importante, outra base legal importante é a Lei Complementar 140. A Lei Complementar 140 que fala da competência para licenciamento e fiscalização ambiental. Uma lei recente que tentou regular o parágrafo único do artigo 23 da Constituição Federal, delimitando as competências dos estados, dos municípios e da União para tentar definir melhor a competência em relação a licenciamento e fiscalização ambiental propriamente dita. O que é necessário para um órgão ambiental realizar o licenciamento e fiscalização ambiental? É necessário dois aspectos, especialmente isso para os municípios. É necessário um órgão ambiental capacitado e é necessário um conselho de meio ambiente. Então, órgão ambiental capacitado, conselho de meio ambiente. O que é um órgão ambiental capacitado? A Lei Complementar 140 define, no seu parágrafo único, artigo 5º, que o órgão ambiental capacitado é aquele que possui técnicos próprios ou em consórcio devidamente habilitados e em número compatível com a demanda das ações administrativas a serem delegadas. Então é muito relativo isso. Um órgão ambiental pode ter 1, 2, 3 técnicos de acordo com a demanda que vai ser encaminhada para licenciamento ambiental em cada município, em cada estado e propriamente na União. Obviamente que a União, por sua capacidade de absorver o licenciamento ambiental, ela vai ter um órgão muito mais capacitado ou de maior número para responder às demandas de licenciamento, assim como os estados e os municípios de grande porte. Os municípios menores terão menos técnicos, o que a gente espera que isso não faça uma redução da qualidade do licenciamento ambiental. O que é importante a gente verificar quando da criação do órgão ambiental é quem é o fiscal. O fiscal, ele objetivamente deve ser o servidor público concursado para a atividade de fiscalização ambiental. Então, muitas questões são sempre levantadas. Uma designação de um CC para realizar atividade de fiscalização ambiental não pode. O CC, o cargo em comissão, ele tem atribuições de chefia, assessoramento e direção. Ele não faz ações de fiscalização. Claro que temos posições divergentes e o STJ, numa decisão, fala expressamente disso, levantando o artigo 70, parágrafo 1º da Lei de Crimes Ambientais, ao indicar que todo servidor lotado no órgão ambiental, ele tem a possibilidade de emitir um auto de infração. Então, mesmo o servidor administrativo, mesmo um servidor técnico, por essa decisão do STJ, ele vai ter a possibilidade de emitir um auto de infração conforme essa decisão do Superior Tribunal de Justiça. Mas, em regra, para evitar qualquer tipo de problema, a gente sempre recomenda para que os municípios, especialmente os municípios de menor porte,
façam a fiscalização através de fiscal concursado para aquela atribuição de fiscalização. O próximo atributo para competência plena dos municípios e estados da União para a realização da fiscalização e também do licenciamento ambiental além do órgão ambiental capacitado, é a existência de um conselho de meio ambiente. Então, especialmente para os municípios que não têm essa familiaridade em relação aos conselhos, ele obrigatoriamente tem que estar inserido dentro do município que está realizando o licenciamento e fiscalização ambiental. Este Conselho de Meio Ambiente, com composição paritária, com pelo menos 50% de representantes da sociedade e outros 50% de representantes do governo, ele deve ter esse caráter deliberativo, ele tem a possibilidade de emitir resoluções de caráter ambiental, ele vai propor a política ambiental do município, do estado, da União. Obviamente que ele não vai decidir onde esses recursos vão ser direcionados. Esses recursos são direcionados de acordo com a própria secretaria, de acordo com a orientação do secretário, do prefeito, do governador, do secretário de Estado, porque são eles os ordenadores de despesas. Mas o Conselho tem a possibilidade de propor a política de meio ambiente para que essa política seja respeitada pelo órgão público. Ele não cria leis, como eu disse anteriormente, ele cria e emite resoluções, e esse caráter deliberativo justamente serve para isso, para emitir resoluções, para eventualmente ser uma instância recursal e deliberar sobre os recursos encaminhados ao Conselho. Não criando leis, criando resoluções, ele pode especificar, sem querer inovar, em situações técnicas a respeito das questões ambientais dos municípios, dos estados e da União. Um exemplo muito claro da atribuição dos conselhos é na identificação das atividades passíveis de licenciamento ambiental pelos municípios. São os conselhos dos estados que, através de resoluções, emitem as atividades que são encaminhadas ao município para realizar o licenciamento ambiental. Da mesma forma, o Conselho, apesar de ter uma função fiscalizatória geral, ele não tem poder de polícia, ele não vai emitir uma auto-infração. Ele vai comunicar ao fiscal, vai comunicar ao secretário, ao órgão ambiental, para que tome alguma medida de fiscalização, mas não vai exercer nenhum tipo de poder de polícia direto, pois não é isso de sua competência. Importante na Lei Complementar 140, e é por isso que eu estou falando de licenciamento e fiscalização ambiental, porque essa atribuição ela é identificada no artigo 17 da Lei Complementar 140. A competência de licenciamento, ela caminha ao lado da competência de fiscalização. O caput do artigo 17 fala expressamente que o órgão ambiental que faz e que é responsável pelo licenciamento ambiental e é responsável por qualquer tipo de autorização ambiental, é ele que é o responsável pela competência de fiscalização. Então, se o órgão ambiental está licenciando aquela atividade ou ele é responsável por uma autorização de algum tipo de atividade, é ele o competente para realizar a fiscalização ambiental. Ele é responsável pela emissão do auto de infração respectivo para eventual infração administrativa. Então, a regra é essa. Quem licencia, fiscaliza. Então, o órgão competente pelo licenciamento ambiental será o órgão competente pela fiscalização em regra. A principal regra é essa. Quem licencia, fiscaliza. Obviamente que a lei complementar, para que não existisse uma dispensa de fiscalização por algum tipo de órgão ambiental, ele previu exceções especialmente no parágrafo 2º da Lei Complementar 140, no próprio artigo 17, ele identificou que, em caso de iminência ou ocorrência de degradação da qualidade ambiental, o ente federativo que tiver conhecimento do fato deve tomar as devidas medidas para evitar, fazer cessar ou mitigar essa infração ambiental, comunicando imediatamente ao órgão competente para as providências cabíveis. A situação que acontece é quando o órgão ambiental municipal, por exemplo, identifica uma empresa que é licenciada pelo Estado, fazendo uma atividade que não está prevista na sua licença, extrapolando a sua licença ou causando algum tipo de dano ambiental. Obviamente que o município não vai simplesmente se eximir dessa responsabilidade nesse caso concreto. Ele vai poder tomar as medidas para que aquele dano cesse imediatamente. Poderá emitir um termo de suspensão de atividade, daquela atividade que está causando dano ambiental, um termo de embargo em relação àquela atividade, para que o dano ambiental não se perpetue. Ou que, sabendo que esse dano pode ocorrer, ele pode notificar a empresa para que aquilo não ocorra. Obviamente, num segundo momento, o órgão ambiental que não é o competente, ele deve informar ao órgão competente
para que o órgão ambiental competente tome as devidas providências na fiscalização ambiental e na eventual emissão de um auto de infração. Então, cabe, nesse caso concreto que a gente está vendo, o município vai suspender aquela atividade, embargar aquela atividade que está causando dano ambiental e vai comunicar ao órgão estadual competente, no caso, para que o órgão ambiental competente emita esse auto de infração e daí a empresa vai responder diretamente ao órgão ambiental. Pode o município diretamente, nesse exemplo hipotético que a gente está falando, emitir um auto de infração imediatamente ao tomar conhecimento daquela infração? Teoricamente pode. O parágrafo 3º fala expressamente isso, que não há impedimento do exercício da atribuição comum de fiscalização, só que vai prevalecer o auto de infração do órgão ambiental competente. Então, nesse caso concreto, se o município, ao invés de comunicar ao órgão ambiental competente, o Estado, ele decide por emitir um auto de infração do seu próprio órgão ambiental municipal, ele corre o risco desse auto, num segundo momento, ser declarado nulo ou ser declarado inválido, porque o órgão ambiental competente do Estado, que vai ser o responsável pela fiscalização, ele prevalece caso ele tenha sido emitido. Então, o município atua na omissão, suplementando a ação do Estado. Mas, caso o Estado, nesse caso concreto, ele atue diretamente, o município, o auto de infração do município será nulo ou será invalidado ou será arquivado justamente por conta da ocorrência da atuação do Estado, que é o órgão ambiental competente para esse caso. Então, regra geral é quem licencia, fiscaliza. Pode o ente que não é competente realizar a fiscalização? Pode, em regra, fazendo o impedimento do dano ambiental, a não ocorrência do dano ambiental e no momento imediato fazer a comunicação ao órgão ambiental competente. E se o órgão ambiental que não é competente decidir emitir um auto de infração dentro da sua autonomia federativa e realizar a fiscalização ambiental, ele corre o risco desse auto, num segundo momento, ser invalidado por conta da atuação efetiva do órgão ambiental competente. Então, nesse caso, a regra de quem licencia e fiscaliza é a que mais vale, tendo as exceções para que não seja eximida, dispensada a responsabilidade de fiscalização ambiental dos demais entes federativos. Voltamos na próxima aula.